Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou eu. E ele disse: não te aproximes até aqui, para que toda criança do sexo masculino que nascesse na terra do Egito fosse morto. E nós vimos que mediante a isso Moisés, ele nasce em tempo de grande dificuldade. Ele nasce em tempo onde muitas pessoas poderiam dizer que seria mais um, que estaria nascendo para ser morto pelos soldados do Egito. E nós vimos que Deus, ele preserva a vida de Faraó desde o seu nascimento. A Bíblia diz que quando Moisés ele nasce, a sua mãe consegue criar ele por intermédio até 3 meses de idade. E nós vimos que depois de 3 meses, a Bíblia diz que ela pega um cesto, ela betuma com piche, coloca Moisés no rio, e a Bíblia diz que a sua irmã Miriam vai acompanhando aquele cestinho até chegar no lugar onde Deus direcionou aquele cesto. Das nossas vidas é gerado um propósito para cada um de nós. E nós vimos que o processo, o propósito de Deus na vida de Moisés era moldar Moisés para ser o libertador legal de Deus na terra do Egito. E a vida de Moisés era como uma roda gigante. Momentos ele estava em cima e momentos ele estava por baixo. Já no seu nascimento, ele nasce em tempo de grande dificuldade, correndo risco de vida, momento no qual poderia ser descoberto que ele tinha nascido, e um dos soldados poderiam ter pegado ele, ter levado e ter matado ele. Mas nós vimos que Deus, ele preserva aquele que é escolhido. Deus, ele preserva aquele que tem uma chamada em sua vida. Deus, ele preserva aquele que tem um propósito específico para ser realizado sobre a sua vida. Um dos seus hebreus, do seu povo. E quando Moisés ele vê esta cena, a Bíblia diz que Moisés mata este soldado egípcio. E agora a única maneira de Moisés permanecer com vida é ele fugir para o deserto. E nós vimos que quando Moisés ele mata este soldado, a única maneira dele ser preservado com vida mais uma vez era ele fugir da terra do Egito, fugir daquele ambiente. Porque no momento que Faraó soubesse daquela ação, soubesse daquele ato, iriam procurar a Moisés para o matar. E nós vimos que agora Moisés, em sua cabeça, ele estava pensando que estava enfrentando o deserto por uma atitude mal tomada, por uma ação, por uma decisão. Dentro do processo, Deus estava gerando algo na vida de Moisés, ações que levam Moisés para o deserto. E dentro do deserto, Deus começa a guiar a Moisés. Dentro do deserto, Deus começa a direcionar os seus passos. Dentro do deserto, Deus começa a cuidar de Moisés. Dentro do deserto, Deus começa ali a trabalhar no seu coração, trabalhar no seu íntimo, trabalhar na sua vida. Porque existem momentos em nossa vida que Deus ele nos leva para dentro de um deserto. Mas existem momentos em nossas vidas que pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias decisões, nós somos levados até o deserto pelas nossas próprias atitudes. E nós vimos que precisamos entender algo, que isso pode gerar um propósito, que isso pode ser um processo que nós estejamos passando, mas que pode ser gerado por Deus um propósito. De Deus na sua vida, o processo pode estar dolorido, machucando, pode até estar ferido, mas está sendo gerado um propósito de Deus para a sua vida. Porque toda ação provoca em nós uma reação. Toda ação provoca em nós uma
talvez hoje, por conta de tudo isso, se encontramos dentro de um deserto, se encontramos dentro de um processo, dentro de uma situação difícil. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite: isso vai gerar um propósito. Nenhum processo é em vão, é porque Deus vai gerar um propósito. Não é porque falamos ou falhamos que Deus ele vai nos esquecer dentro de um deserto. Não. Deus, a sua misericórdia é infinita, e as suas misericórdias são as causas não sermos consumidos vivos. E é por dentro da sua presença, porque dentro do deserto não tem ninguém para nos ajudar, dentro do deserto não tem ninguém para nos socorrer, mas a presença de Deus, aquele que sustenta a vida daquele que ele leva para um lugar. Talvez você esteja vivenciando um cenário da sua vida e não sabe por quê. Deus está querendo tirar algo da sua vida para você se tornar alguém melhor na sua presença, para você se tornar alguém mais fiel na sua presença. Como Deus ele não gosta de trabalhar com pessoas que têm as suas próprias decisões, as suas próprias atitudes. Nós, como servos do Senhor, Deus ele quer que nós sejamos completamente dependentes da sua graça, dependentes da sua misericórdia. Que não tem valor nenhum, Deus ele pega, enche na sua graça, levanta no meio dos príncipes para anunciar a sua palavra. Ele pega tudo que é desprezível. Ele poderia pegar uma árvore melhor, mas ele tem um recurso precioso, cheio de espinho, que ninguém queria chegar perto. Mas Deus manifesta a presença dela. É em você que Deus vai manifestar a sua presença, para que alguém lá fora possa olhar e dizer: esse aí não valia nada, mas agora a presença de Deus encheu ele, a presença de Deus encheu ela. Não valia nada para a família, era ovelha negra, não tinha responsabilidade nenhuma, mas quando a presença enche ele, quando a presença toma ela, sai de perto os Satanás, porque a presença enche. Dentro da igreja, ou adora a presença, e sente a presença, e é cheio da presença, e é carregado pela presença, ou permanece lá fora, se suja, se lameia com o pecado, ou seja limpo, ou sujo. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é densa. A minha presença tomou conta do lugar, Moisés. Se você quer ouvir a minha voz, primeiro tira aquilo que está me atrapalhando. Se você quer sentir a presença de Deus, tira aquilo que está tomando o lugar de Deus no seu coração. Tira aquilo que está tomando o lugar da prioridade de Deus sobre a sua vida. Se você quiser voltar novamente e sentir o que você sentia quando você aceitou a fé ou aceitou a Jesus, tira tudo aquilo que tem colocado sobre o lugar dessa igreja e te conduziu até dentro dela nesta noite. Ele é o que você precisa, Ele é o que você necessita, Ele é aquele que vai mudar a sua história, se você assim quiser. Tudo que você tem necessitado, tudo que você tem precisado da parte do Senhor sobre a sua vida, Ele é. Tudo que nós almejamos do Senhor é sobre a nossa vida. Tudo que nós queremos da parte do Senhor, Ele é. Se nós queremos uma cura, Ele é o Jeová para nos curar. Se nós quisermos uma provisão da parte do Senhor, Ele é o Jeová de Ele que pode prover no momento certo e na hora certa aquilo que nós necessitamos. Ele que dá a última palavra. E para tu saber que é o teu Deus que fala contigo nesta noite, neste lugar, existe uma bandeira branca entrando por aquela porta. Aleluia. Deus está fazendo algo com algumas pessoas aqui nesta noite. Pessoas que já estavam desacreditadas de uma situação, e Deus te trouxe neste culto para te dizer: porventura, se
que o Deus que cuidei até hoje. Porque sou eu, Deus, para deixar de cuidar a partir de agora. Que tu és o Deus que é sobre a nossa vida, que tu és o